Quando andamos na perspectiva errada ou equivocada, quando não entendemos o nosso propósito, quando não entendemos a vontade de Deus, quando não entendemos que Deus não está aqui para nos abençoar com as coisas desta vida. Podemos até ter, receber, podemos ser agraciados com oportunidades que nos permitirão ter riqueza. Mas isso não é o aspecto mais importante. Precisamos entender isso. E isto é uma coisa que faz parte da natureza humana e é antiga, que estava também dentro da nação de Israel, muito antes de Cristo vir ao mundo. Nós precisamos entender que são ensinos de justiça a maneira como Deus quer que nós vivamos neste mundo. Lá em Malaquias 3, 13 e 15 diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: Que temos falado contra ti? Vós dizeis: Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, o que a gente vê aqui? A nação estava perguntando: de que adiantava seguir a lei se eles não estavam recebendo? Nós precisamos entender que essa muitas vezes é o pensamento que temos. Eu sirvo a Deus, obedeço a Deus, ando nos seus preceitos, vou às reuniões, ou seja, às missas, cultos, ou o que for, todos os domingos, todos os dias, não importa. Mas Deus não me protege, não me guarda. Quando falamos assim, o que nós revelamos? Falta de conhecimento, isto é, eu acho que o fundamental, imaturidade e principalmente falta de entendimento. As circunstâncias que nos cercam, ou seja, as situações que vivemos, o momento que vivemos, a abundância ou a falta, não é uma questão de Deus. Isso que a gente precisa entender. Nós, quando vemos ou quando lemos sobre a experiência e a vida de Paulo, ele fala que vivia cada uma dessas situações e condições e que se alegrava no Senhor. Não porque tinha ou porque lhe faltava, mas por causa da sua esperança. Nós precisamos entender que nós somos chamados para viver o reino de Deus e independente do que estejamos passando, enfrentando, das lutas que temos, dos problemas que temos, pois são circunstâncias. Como Jesus mesmo disse que Deus dava a chuva para o justo e para o injusto. Então são situações semelhantes. O que Deus nos chama para vivermos? Para conhecermos a sua salvação, para sermos reconciliados, para andarmos na sua vontade, para praticarmos a justiça, para revelarmos as suas virtudes, para expressarmos equidade diante da realidade em que vivemos, ou seja, diante das lutas e dos problemas que qualquer pessoa enfrenta neste mundo, nós permanecemos firmes na nossa fé, gratos por tudo que Deus faz e permite em nossas vidas, pois são oportunidades que temos de revelar o seu reino e manifestar a sua glória. São esses aspectos que a gente precisa entender. Somos chamados para revelarmos o reino de Deus. Não para que Deus nos abençoe e nos dê tudo aquilo que desejamos. Não é disto que trata o reino de Deus. Não é uma questão de barganha, mas é uma questão de como devemos viver neste mundo, o que devemos expressar e revelar. Somos chamados para revelarmos a glória de Deus, para enchermos a terra com conhecimento dessa glória, para andarmos em justiça, para praticarmos e proclamarmos as suas virtudes, para andarmos segundo os atributos de Deus, expressando o amor, a misericórdia, a compaixão. São essas coisas que a gente precisa entender, não para ele nos abençoar. Agora, quando achamos que ele tem a obrigação de nos abençoar,
nós estamos equivocados e não entendemos nada do nosso chamado e do propósito de nossas vidas. Que a gente possa entender, compreender e glorificar a Deus por meio de nossas vidas, andando neste mundo como Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.